São Paulo, uma cidade onde o horizonte nunca permanece igual. Todos os dias, novos edifícios surgem, novas torres mudam a paisagem. E pouco a pouco, a cidade parece crescer cada vez mais em direção ao céu. Mas, em meio a milhões de pessoas, milhares de prédios e uma das maiores paisagens urbanas do planeta, um novo gigante conseguiu chegar ao topo, e o mais impressionante é que, por trás dos seus 219 metros de altura, existe uma história que quase ninguém consegue enxergar. Na zona sul de São Paulo, às margens do rio Pinheiros, uma torre mudou oficialmente o ponto mais alto da cidade. A Torre Alto das Nações. Com 219 metros de altura, ela se tornou o edifício mais alto da capital paulista, mas não foi apenas uma pequena diferença. A nova torre superou em quase 50 metros o antigo recordista, o Platina 220, com 171,7 metros. E com isso, encerrou um reinado que durava mais de 5 décadas. Durante anos, o Mirante do Vale dominou o horizonte de São Paulo, um edifício construído em uma época completamente diferente, uma época em que a cidade ainda começava a se transformar na gigantesca metrópole que conhecemos hoje. Mas agora, o topo da cidade mudou de endereço, e o novo gigante está na Zona Sul. A primeira coisa que chama a atenção é, obviamente, a altura. 219 metros. Uma distância tão grande que, vista do chão, transforma pessoas, carros e ruas em pequenos pontos na paisagem. Mas a altura é apenas a parte mais visível dessa história. Porque construir um edifício assim não significa simplesmente colocar mais andares sobre uma estrutura. Quanto mais alto um prédio fica, mais complexos se tornam os problemas que precisam ser resolvidos. O vento aumenta, a estrutura se movimenta, as vibrações se tornam mais importantes, e cada decisão de engenharia passa a ter consequências muito maiores. A Torre Alto das Nações possui 39 andares destinados a escritórios. Além disso, conta com 4 níveis de garagem, térreo e um mirante no topo. Mas o prédio também representa algo maior. Ele se tornou o maior edifício corporativo do Brasil, superando o Orion Complex, em Goiânia, que possui 191 metros. E essa informação revela uma mudança importante. São Paulo não está apenas construindo prédios mais altos. A cidade está entrando em uma nova fase de verticalização, uma fase em que os grandes edifícios começam a ultrapassar marcas que, durante décadas, pareciam reservadas a poucas construções. Mas, para chegar aos 219 metros, foi preciso enfrentar um dos maiores inimigos dos arranha-céus. Um inimigo que não pode ser visto: o vento. Quando uma pessoa olha para um prédio alto, normalmente enxerga apenas uma estrutura imóvel, parada, rígida, imponente. Mas, na realidade, um edifício dessa altura precisa ser capaz de se movimentar. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais interessante, porque o Alto das Nações precisou passar por estudos específicos sobre a ação dos ventos. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPTA. A estrutura foi projetada para possuir uma leve flexibilidade. E isso pode parecer estranho, mas em um edifício de 219 metros, ser completamente rígido pode ser justamente um problema. A capacidade de absorver a força das rajadas ajuda a estrutura a lidar com as forças que atuam sobre ela. E é nesse ponto que percebemos algo importante. O prédio, que parece completamente imóvel, na verdade foi projetado para se mover. Pouco, de maneira controlada, mas o suficiente para que a estrutura consiga enfrentar as forças invisíveis que atuam sobre ela todos os dias. E esse é apenas um dos segredos escondidos por trás do novo gigante de São Paulo. Porque, quando olhamos para a fachada, vemos apenas vidro, concreto e linhas modernas. Mas existe muito mais acontecendo por trás dessa aparência. No topo da torre, por exemplo, o projeto prevê uma das atrações mais impressionantes do edifício: um mirante panorâmico com visão de 360 graus. E não será apenas uma sala com janelas. A proposta inclui uma plataforma de vidro suspensa para além da fachada, uma experiência inspirada em atrações como o Skydeck, em Chicago, e semelhante ao Sampa Sky, no centro de São Paulo. Só que neste caso, a experiência estará a 219 metros de altura. Lá de cima, a cidade assume outra escala. Os grandes corredores urbanos parecem menores. Os edifícios se transformam em parte de uma imensa paisagem. E a vista pode alcançar regiões distantes, incluindo a represa de Guarapiranga.
Mas talvez o mais impressionante ainda esteja por vir. Porque o Alto das Nações não é apenas uma torre isolada. Ele faz parte de um projeto muito maior. Um complexo que pretende reunir escritórios, comércio, restaurantes, espaços de convivência e novas estruturas. E quando tudo estiver funcionando, aproximadamente 10.000 pessoas poderão circular diariamente pelo local. Ou seja, o prédio não está apenas mudando o horizonte de São Paulo, ele está ajudando a criar um novo centro de atividade dentro da cidade. Mas essa transformação levanta uma pergunta. Se o Alto das Nações acabou de se tornar o prédio mais alto de São Paulo, por quanto tempo ele continuará no topo? Porque a resposta pode surpreender. O reinado do Alto das Nações pode ser mais curto do que muita gente imagina. São Paulo está entrando em uma nova corrida vertical. Durante décadas, o centro da cidade foi o principal símbolo dos grandes arranha-céus. Foi ali que edifícios como o Mirante do Vale e o Edifício Itália ajudaram a construir a imagem da metrópole. Depois, a Zona Leste começou a chamar atenção. O Figueira Altos do Tatuapé, o Platina 220 por Torres, que mostraram que a corrida pela altura não estava mais concentrada apenas no centro histórico. Agora, a nova geração de gigantes começa a avançar sobre outras regiões valorizadas da cidade. E o Alto das Nações é o primeiro grande símbolo dessa nova fase na Zona Sul. Mas ele pode não continuar sendo o mais alto por muito tempo. Nos próximos anos, novos projetos devem disputar o topo do horizonte paulistano. Um deles é o Epic Jardim Europa. O projeto deverá alcançar aproximadamente 210 metros de altura, e a previsão de entrega é para 2029. Outro projeto, o Vista Cirela, também deverá ultrapassar a marca dos 200 metros. Isso significa que a paisagem de São Paulo pode mudar novamente em poucos anos. Mas por que os prédios estão ficando cada vez mais altos? A resposta envolve uma combinação de fatores. A cidade possui cada vez menos terrenos bem localizados. As regiões com melhor infraestrutura são cada vez mais disputadas. Empresas procuram escritórios próximos aos principais eixos econômicos. E existe uma demanda crescente por moradia em áreas valorizadas. Com o espaço horizontal cada vez mais limitado, a cidade começa a crescer para cima. A verticalização se torna uma consequência natural da transformação urbana. Mas existe uma questão importante. Até onde São Paulo pode crescer verticalmente sem perder a sua identidade? Porque um arranha-céu pode representar modernização, pode concentrar pessoas, pode aproveitar melhor a infraestrutura existente, pode transformar uma região inteira, mas também pode alterar completamente a paisagem de um bairro. E esse é um dos grandes desafios da nova São Paulo. Encontrar o equilíbrio entre crescimento e identidade, entre inovação e preservação, entre construir o futuro, sem apagar completamente o passado. O Alto das Nações representa exatamente esse momento de transição. De um lado, ele é uma obra de engenharia que ultrapassa uma marca histórica, 219 metros, o novo ponto mais alto da capital paulista. De outro, ele é o símbolo de uma cidade que está mudando rapidamente. Uma cidade que durante décadas cresceu horizontalmente e que agora começa a olhar cada vez mais para o céu. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. O Alto das Nações não é o prédio mais alto do Brasil. No ranking nacional, ele ocupa a 6ª posição. As 5 primeiras posições pertencem a edifícios residenciais de Balneário Camboriú. Mas, quando o assunto é edifício corporativo, o gigante paulistano assume o topo. E isso revela uma diferença importante entre as duas cidades. Enquanto Balneário Camboriú se tornou conhecida por suas torres residenciais super altas, São Paulo começa a criar uma nova geração de gigantes corporativos, edifícios que não servem apenas para morar, mas que concentram empresas, trabalhadores, visitantes, comércio, serviços e novas áreas de convivência. O Alto das Nações pode ser apenas o começo de uma transformação muito maior. Uma transformação que poderá redesenhar o horizonte de São Paulo nas próximas décadas. Porque, quando uma cidade começa a construir torres com mais de 200 metros, o recorde de hoje pode rapidamente se tornar apenas o primeiro passo. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda essa história. A Torre Alto das Nações acaba de conquistar o topo, mas a corrida pelo céu de São Paulo já começou novamente. E daqui a alguns anos, talvez outro gigante esteja olhando de cima para os seus 219 metros. Mas, até lá, o Alto das Nações permanece como um símbolo.
O símbolo de uma cidade que nunca para de crescer. Uma cidade que transforma seus bairros, redesenha seu horizonte e continua buscando novos limites, porque em São Paulo, o céu parece nunca ser o limite. Se você gosta de descobrir as grandes obras, projetos e transformações que estão mudando o Brasil, inscreva-se no Futuro Brasil. Porque o futuro do país não está apenas sendo planejado, ele já está sendo construído diante dos nossos olhos.